Boa tarde a todos. Nós começaremos a segunda etapa. Eu tenho uma apresentação aqui de 7 minutos, na verdade, que é uma visão acadêmica da questão do porquê o lítio, tá certo? Quer dizer, são 4 transparências, é uma discussão rápida, mas ela tem como objetivo contextualizar o problema do lítio. Não é uma palestra, não tem figuras, há uma figura só, e não tem como objetivo apresentar nada. Na verdade, é uma colocação do problema do lítio. Por que o lítio? Ou, na verdade, por que a mobilidade elétrica e por que o armazenamento elétrico, certo? Quer dizer, qual é a questão que está em jogo? E a questão que está em jogo é a questão ambiental. Quer dizer, se não fosse a questão ambiental, não haveria razão para termos a mobilidade elétrica, certo? Os automóveis a ciclo de Otto ou diesel estão muito bem, nós poderíamos continuar com a energia portável do petróleo por muitas décadas ou séculos sem nenhum problema, e o problema foi colocado na Rio 92. É óbvio que a gente vê na imprensa muita gente falando do aquecimento global, porque tem isso e tal, mas as verdadeiras pessoas que influenciam o aquecimento global não aparecem na imprensa. São os assessores científicos dos governos. São eles que definem o porquê que tem que parar com o consumo de combustíveis fósseis. Então, a mobilidade elétrica não é uma opção de consumidor. Se você vai usar streaming de vídeo, vai usar TV aberta ou TV por assinatura, é uma opção de consumidor. Mas o carro elétrico, seja pessoal, seja público, ele não é uma opção, porque nós temos que frear o aquecimento global, certo? Isso não é uma alternativa, ok? Então, quem define isso são os assessores científicos dos grandes governos e que definiram, então, as metas de carbono. E é por isso que o lítio ele entra como um papel importante. No século XIX, nós tivemos a transição do óleo de baleia para o petróleo. Foi muito fácil a transição, porque o Rockefeller pegou o padrão baleia, que é o barril de óleo de baleia, e transformou em barril de petróleo, e você simplesmente tira o petróleo da Pensilvânia, põe praticamente no nível do solo e põe para queimar. O lítio não é uma fonte de energia, ele é um processo complexo. Na verdade, a bateria, se a gente descobrir uma outra bateria melhor do que a do lítio, o lítio deixa de ser estratégico e vai para o novo material. Quer dizer, o que nós precisamos é portabilizar a energia elétrica, certo? E qual que é a questão, certo? Quer dizer, nós sabemos que o hidrocarboneto de cadeia longa, ele emite muito carbono e menos energia de cadeia curta. Mas eu me refiro ao metano, que é o gás natural. O problema é que você não funciona bem o carro, né? o caminhão a metano, e, além do mais, é um processo de distribuição complicado. Então, a natureza do metano são fontes estacionárias. E para ter uma fonte estacionária de energia que possa ser usado na mobilidade, você tem que ter, então, a versão elétrica. Quer dizer, transformar aquela energia estacionária, térmica, em elétrica, e para isso que o lítio se torna importante. Então, essa é que é a questão, tá certo? Quer dizer, os governos decidiram que o consumidor não terá uma opção, porque nós temos que frear o aquecimento global. Existe o problema também geopolítico, né? Quer dizer, ainda que se migre que a Europa migre para o gás vem da Rússia. Só para vocês terem ideia, o maior consumidor de gás russo é a Alemanha, que teve que construir o gasoduto pelo Mar do Norte para não passar pela Polônia. E isso não é opinião minha, isso é claro, é conhecido isso. Certo? Assim como o gás que vai para a Turquia e os americanos. Então, os americanos com fracking que vai alimentar o Japão por navios e assim por diante, e a Grã-Bretanha para não depender da Rússia. Então, existe uma estrutura geopolítica que é se desligar da OPEP, mas ainda que passa a depender da Rússia. Então, não é simples a decisão. A China é um outro problema. 40% da energia elétrica ainda no mundo é produzida por carvão. E a China é um grande produtor, e assim os Estados Unidos. Então, como liberar o carvão? Como substituir o carvão por cadeia curta?
certo? E como viabilizar isso, então, com o uso do carro elétrico. O ganho de mudar do carvão para o gás é muito pequeno, mas é um ganho, porque é o único que nós temos. Nós não temos alternativa. O aquecimento global não será freado. As consequências do aquecimento global não serão evitadas. E a humanidade está em risco por causa das instabilidades climáticas devido a isso. Não há como frear. Nós não temos alternativa ao hidrocarboneto fóssil. Não existe alternativa. Então, quer dizer, o que a mobilidade elétrica faz é eliminar o consumo do combustível fóssil nas cidades, eliminando localmente a emissão de carbono, que é o problema na China, em Paris, agora, recentemente, Londres proibiu o carro que não seja recente, né, de produção recente no centro de Londres. Então, é um problema local, mas não resolve o problema global. Tá certo? Então, nós temos esse problema. A OTAN, o Japão e a Coreia têm uma briga de foice com a OPEP e com a Rússia, que é um problema de dependência energética muito séria, tá certo? E o que você deseja? Que você tenha do Pacífico, da costa leste dos Estados Unidos até a costa oeste dos Estados Unidos, até a costa leste da Rússia, uma única OTAN. Esse é o desejo. E não vai acontecer isso porque a Rússia não quer. Tá certo? Então, é um problema geopolítico e a independência elétrica é uma maneira de você eliminar esse problema geopolítico. Tá certo? Então, o lítio, ele garante, então, a logística autônoma multi-escala. Tá certo? Quer dizer, desde um entregador de pizza com um drone até um transporte e tal. O transporte naval e a aviação de larga escala, ela continuará usando cadeias longas. Não tem alternativa, não tem como você botar, né, um navio com 200 toneladas com lítio. Isso, ninguém vê uma expectativa disso. Nenhum avião com 200 passageiros, a bateria elétrica, não tem condição, tá certo? Mas pequenos veículos é possível. Mas mesmo o transporte de carga por trem, existe uma possibilidade, seria uma condição extrema, mas tem, dependendo da topologia, da topografia, pode ter. Então, o lítio, ele se transforma, então, num gargalo da diminuição possível do consumo fóssil, porque nós estamos colocando a humanidade em risco, no prazo de 200, 300 anos. E não tem saída, certo? E isso fora o esgotamento do petróleo, que deve ocorrer também em 200, 300 anos, combustíveis fósseis, quer dizer, como um todo, que acabaria com a civilização como nós a conhecemos. Então, é uma situação complexa, quer dizer, nós estamos tentando postergar o problema e diminuir o máximo o impacto, que é o único que nós podemos fazer. Não existe alternativa a isso. O ganho da migração de cadeia longa para cadeia curta é 15% na emissão de carbono. Então, se ela der certo, se o lítio funcionar, se a bateria funcionar, nós vamos ter 15% na emissão de carbono, o que é alguma coisa, mas é muito pouco. Nós vamos continuar ferrando aí com a atmosfera do mesmo jeito, certo? Perfeito? Para minha surpresa, então a questão do lítio está associada ao tie grid, quer dizer, a capacidade nossa de ligar ao fornecimento da bateria na rede geral, em várias escalas, no desenvolvimento de mercados de energia capilarizada, né, pequenas máquinas fazendo logística pequena, uma entrega de pizza usando um robozinho, uma maquininha pequena, e não usar um caminhão para entregar uma pizza, é um absurdo um negócio desse, certo? Uma logística programada, você perder sua mobilidade em troca de ter um ganho energético. Então, você não tem o seu carro, você pede um carro, ele ser disponibilizado para você por um certo percurso, e aí você pode falar que você perdeu a sua individualidade, mas nós não podemos mais nos dar ao luxo, no prazo de algumas décadas, em ter o controle de onde nós fomos e para onde nós vamos, porque nós temos que proteger, e assim por diante, tá certo? Então, a inteligência artificial e robótica vão entrar pesado na gestão do delivery de energia na escala pequena. Muito bem. Então, e fora o fato que nós temos que incluir Índia, China e Brasil no jogo, porque nós não podemos manter
milhões, bilhões de pessoas na pobreza. E isso é um impacto insustentável. A humanidade não consegue incluir os pobres no que está aí. É impossível, ambientalmente é insustentável, certo? Quer dizer, não há como resolver esse problema, não há como, não adianta, não tem como resolver esse problema, certo? É insustentável ambientalmente. Muito bem, então, para minha alegria e grande surpresa, a primeira palestra tocou no ITER, que é um negócio que ninguém toca. A única solução viável é um projeto que apareceu nos anos 80 e foi suportado por causa do problema ambiental, é a fusão nuclear. Certo? O ITER é um consórcio internacional envolvendo a União Europeia, China, Estados Unidos, Japão, eu acho, Coreia, e mais outros países aí que entraram no jogo como suporte e prevê, então, a produção de energia realmente limpa a partir da fusão. E, nesse caso, é a única chance de nós eliminarmos o problema do combustível fóssil, certo? Então, o ITER tem um comissionamento, um funcionamento protótipo para 2025, e a gente imagina que em 2040 a gente tem uma versão comercial de baixa potência. Esse, em 2025, entra 500 megawatts, entra 50, sai 500. Se funcionar, nós não sabemos se ele vai atender. O ITER não é igual o Hubble, ou o cara que viu os buracos negros agora, ou o LHC, que são projetos científicos suportados por engenharia. O ITER é um projeto de ciência com engenharia, porque nós não sabemos se as equações da magnetohidrodinâmica, que seguram o plasma a 150 milhões de graus, funcionarão lá. Nós sabemos até alguns milhões de graus, mas não a 150. Mas, se ele acender, aí abre uma parte. A China faz parte do ITER, mas está montando o dela. O dela, sei lá. Entende? Então, em 2040, nós esperamos que é a única chance. O problema é que aí nós vamos ter que portabilizar a energia elétrica mesmo, não haverá alternativa. E o lítio, ou a bateria elétrica, seja lítio ou não, será o gargalo do problema. Então nós temos que realmente, quer dizer, o carro elétrico, ele não é uma opção do consumidor, ele é uma obrigatoriedade, ele é mandatório, ele virá porque não haverá alternativa. Quando houver uma malha de distribuição elétrica boa, é só taxar o carro a diesel ou a gasolina como você taxa o cigarro. E ponto final. Quer dizer, você vai ser obrigado a usar o carro elétrico, tá certo? E a única solução é a fusão nuclear, que depende totalmente do gargalo da bateria elétrica, que tudo indica, o lítio.